E como variações muito pequenas nesses compostos aqui é o suficiente para fazer o nosso corpo sofrer algum tipo de processo metabólico completamente indesejado, é óbvio pensar que o nosso corpo detenha de mecanismos para monitorar 24 horas por dia variações nas concentrações desses gases, tá? E é disso que nós vamos falar agora. O que vocês estão vendo aqui é justamente a forma como o nosso corpo monitora e faz modulações nas concentrações das pressões parciais de CO2 e oxigênio. Então vamos lá. Aqui nós vemos o oxigênio e o pH, constantes monitoradas por células sensoriais chamadas de quimiorreceptores. Como nós estudamos no módulo de neurofisiologia, os quimiorreceptores são células sensoriais, podem ou não ser neurônios, que são especializados em captar estímulos químicos, tá? E esses quimiorreceptores, eles estão localizados no seio aórtico e no seio carotídeo. E isso é muito crucial se vocês pararem para pensar. Na aorta, porque ele é o principal vaso que vai levar sangue para o corpo todo. E na carótida, porque é o principal vaso que vai levar sangue para o encéfalo, para o cérebro, tá? Então, esses quimiorreceptores, nessas posições estratégicas aqui, eles vão ser sensíveis a quaisquer mínimas variações nas concentrações desses caras aqui, de oxigênio ou de pH. Quando qualquer variação for detectada por esses quimiorreceptores, eles despolarizam e geram potencial de ação, que conduzem esse potencial de ação por meio de neurônios sensoriais aferentes até o centro de controle respiratório no tronco encefálico, que fica aqui no bulbo e na ponte. Essa informação que houve uma variação chega nesse centro regulatório aqui no bulbo e na ponte, que o bulbo e a ponte vai interpretar, né, essa mensagem aqui, esse sinal que veio, e vai integrar e gerar uma resposta. E essas respostas podem ser nessas duas esferas. Pode ser ou nos músculos da inspiração ou nos músculos da expiração. Depende da situação, tá? Se for uma situação, por exemplo, em que você mora aqui no Brasil, né? E no Brasil existem poucas localidades em que nós observamos altitudes muito elevadas, né? Mas suponhamos que você mora aqui no Brasil e você vai fazer uma viagem lá, aqui mesmo na América do Sul, né? Para Machu Picchu. A gente estudou isso em história, né? Machu Picchu, ele fica numa região mais elevada, a altitude é maior. E vocês sabem que quando a altitude é muito elevada, a pressão de oxigênio é menor. O que eu tô querendo dizer? Significa que tem menos oxigênio no ar de Machu Picchu. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Então você foi lá, fez essa viagem. Chegou em Machu Picchu, o ar de lá é mais rarefeito. Tem menos pressão parcial de oxigênio. Se tem menos oxigênio, você começa a respirar, essa diminuição de concentração de oxigênio é sentida pelos quimiorreceptores, que disparam um potencial de ação que leva essa mensagem lá para o bulbo e para a ponte no tronco encefálico. O bulbo e a ponte percebem que o oxigênio está em menor quantidade e enviam a mensagem para os neurônios motores da ventilação. E aí, qual que é a principal resposta? Fazer você hiperventilar, uma hiperventilação. Logo, quando você chega lá em Machu Picchu, você pode estar sentado, mas pela pressão de oxigênio ser menor, você começa a hiperventilar mais, na ideia de trazer mais oxigênio, porque a pressão de oxigênio é menor,
tá? Do contrário, é a mesma coisa, né? Se você estiver num lugar que tem muito oxigênio, essa informação é sentida pelos quimiorreceptores e a resposta do tronco encefálico é reduzir a ventilação, é fazer você hipoventilar, é você ventilar menos vezes. É tipo os jogadores, né, lá daquelas regiões mais altas daqui da América do Sul, quando eles vêm disputar uma competição de futebol, né, Brasileirão, Libertadores, eles são de lá e eles vêm jogar aqui no Maracanã, por exemplo. Aqui no Brasil, a altitude é muito pequena, é 1 atm a pressão aqui. Ou seja, os caras estão jogando de hack, estão no very easy, tá ligado? Porque eles estão acostumados a uma pressão de oxigênio baixa. E aqui nós temos uma pressão de oxigênio alta, ou seja, eles se cansam menos, os jogadores são mais eficientes. Esse princípio aqui é muito interessante, né? Porque muitos atletas usam isso como um doping até. Né, nas Olimpíadas já teve muitos casos de doping em relação a essas modificações aqui, tá? A mesma coisa, né? Eu não mencionei, mas é a mesma coisa para o CO2, se vocês pararem para pensar. Nós temos aqui os quimiorreceptores também. Esses quimiorreceptores, eles estão localizados no bulbo, eles sentem também essas variações e enviam sinais para os neurônios somáticos, tá? É a mesma coisa. E eu deixei o mais incrível para o final, que é isso aqui. Emoções e controle voluntário. Meu Deus, por que desenhou uma meia-lua ali? Mas enfim. As emoções e o controle voluntário. Vocês sabem que nós não temos consciência de que respiramos. Só porque eu acabei de falar, você tá prestando atenção que tá respirando, tá bom? Quer dizer, a respiração acontece sem que a gente queira. É completamente involuntário. O nosso corpo tem mecanismos para gerar a respiração, a inspiração e a expiração sem que a gente pense sobre isso. Mas, mesmo assim, nós conseguimos controlar a respiração. Se eu pedir para você prender o ar, agora você prende. Se eu pedir para você começar a respirar rápido, de propósito, né? Mesmo que o ar de onde você esteja não tenha pouco oxigênio, mas mesmo que eu peça para você respirar mais rápido, você consegue ter esse controle voluntário. O que significa dizer que a respiração tem um componente cortical envolvido. Lembra quando nós estudamos lá em neurofisiologia que o córtex está associado a comandos voluntários, enquanto que majoritariamente o tronco encefálico está relacionado a controle involuntário e fisiológico? É isso. Existe um componente voluntário, um componente cortical na respiração. É o que essa figura 14 está mostrando aqui. Por um comando consciente, voluntário, eu envio um potencial de ação para essa região respiratória e posso comandar a minha respiração. Eu tiro o comando do bulbo e da ponte e posso comandar essa respiração. Claro, por pouco tempo, né? Quando você parar de prestar atenção, bem rapidinho você já vai estar voltando a respirar sem prestar atenção de novo. Porque isso foi feito para ser automático, tá? Mas tem outra coisa aqui que é importante. É mais importante até do que o próprio córtex. É isso daqui. Emoções. Se tem emoções, como nós vemos lá em neurofisiologia, significa o que é que tem envolvido aqui? Isso mesmo. Sistema límbico. O sistema límbico é um dos componentes mais misteriosos e importantes do sistema nervoso central. E na última década, ele vem sendo foco de pesquisa, de artigo científico envolvendo psiquiatria, neurofisiologia, neurociência, porque o sistema límbico normalmente está envolvido com grandes síndromes psíquicas, né? Síndromes da psique, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, complexo de bipolaridade, aliás, é síndrome da bipolaridade, né? Anorexia, quadros de bulimia, é o sistema límbico, tá? O que significa dizer isso? Significa dizer que um quadro de ansiedade que vai comunicar especialmente áreas encefálicas do sistema límbico conseguem modular. Também tem um fio, tá? Tem um fio que sai do sistema límbico e vai até aqui, ó, até teu pulmão.
tem um fio do sistema límbico. Então, se você é acometido por uma ansiedade, isso explica esse link, essa conexão tão direta entre uma crise de ansiedade e a respiração mais rápida, uma taquipneia, um quadro taquipneico, às vezes irregular, às vezes com um pouco de apneia, sabe? Por isso a pessoa em crise ansiosa, ela fica mais... Ela tem uma sensação genuína de que o coração vai sair pela boca, né? Mas existem estudos, né? Infelizmente eu não vou ter como colocar referência aqui, porque eu não vou editar um vídeo de toda essa duração só para colocar essa referência, mas essa referência é real, tá? Vocês podem pesquisar lá no PubMed, que é uma referência que fala a respeito sobre a influência da respiração sobre o sistema límbico, tá? Bom, eu dei uma pausa aqui, eu me senti meio cobrado, né, pela minha própria consciência, e não se preocupem, eu trouxe para vocês aqui a referência da pesquisa, tá? O nome da pesquisa é Importância das técnicas de relaxamento na terapia cognitiva para a ansiedade, pela Alice Rodrigues, Wilhelm e Andretta Ilana, tá? Vocês podem pesquisar aí, vai ter no PepSic, nos periódicos de psicologia. Como eu falei, né, o sistema límbico tem sido muito foco de estudo da neurofisiologia, neuropsicologia, tá? Então vocês podem pesquisar sobre esse estudo, importância das técnicas de relaxamento na terapia cognitiva para a ansiedade. E o que é mais interessante é que esses estudos, né, como eu estava mencionando, indica que uma forma eficaz de nós conseguirmos acessar o nosso sistema límbico e interferir num quadro de ansiedade durante uma crise é por meio da respiração, tá? Então, durante uma crise ansiosa, um dos estímulos reflexos é o aumento da frequência ventilatória, a taquipneia, né? Então, o que é que vai acontecer? Para contornar, né, segundo esses achados, segundo esses estudos da PepSic, dos periódicos de psicologia, o que é que vai acontecer? Quando você controla a sua respiração, o que você faz é mandar essa informação para o seu sistema límbico de que as coisas estão bem, tá? Ela pode acessar, né, por meio do sistema nervoso autônomo simpático, essa respiração calma pode inibir o sistema nervoso simpático relacionado à luta ou fuga e estimular o sistema nervoso autônomo parasimpático, que está relacionado à calma e ao relaxamento, tá? E o que isso vai fazer? Isso vai aliviar crises de pânico, crises de ansiedade, crises, né, aquela sensação de mal súbito. É sempre uma sensação associada a um ataque cardíaco e as pessoas creem, juram de pé junto que é mesmo um ataque cardíaco, né? Mas olha só, tá aí, trouxe um dado interessante aqui pra gente refletir, tá? Bom, e por fim, para terminar de uma vez por todas, vamos agora entender por meio dessa imagem aqui, como vocês estão vendo, o porquê que a nossa capacidade de respiração é assim, tão involuntária, né? Como eu falei, você pode ter um controle cortical sobre a sua própria respiração, mas logo se você parar de pensar um segundo que seja, quando você parar para prestar atenção, você já está de novo respirando sem perceber. E como que isso acontece? Vocês lembram quando a gente estudou a fisiologia cardíaca? Na fisiologia cardíaca, nós estudamos a respeito das células autoexcitáveis. Lembram? Também conhecidas como células marca-passo. Eram células que conseguiam desencadear potenciais de ação rítmicos, né? Graças a canais IF, canais ativados por hiperpolarização. Lembram? O que nós concluímos quando nós estudamos a fisiologia cardiovascular? Concluímos que o coração ele pode bater independentemente do sistema nervoso, tá? Se você retirar o coração de uma pessoa, como acontecia na época dos rituais maias, ele continua batendo na sua mão por um tempo. Porque o que faz o coração se contrair é um estímulo dele próprio. Não é um sinal que o sistema nervoso manda para ele ficar se contraindo. É nele mesmo, no próprio coração, graças a essas células autoexcitáveis, que o coração tem essa independência, essa capacidade independente de se contrair e de se relaxar, tá bom? Graças a esses pulsos, a esses potenciais de ação,
tu, tu, certo? Aqui no sistema respiratório é a mesma coisa, tá? Então, quais são as áreas responsáveis por esse processo? Como nós mencionamos aqui, né? Tudo que diz respeito ao controle respiratório vai estar lá no tronco encefálico. Aqui vocês estão vendo a ponte e o bulbo. E aqui nós temos grupos de neurônios que vão ser responsáveis por modular isso. Aqui nós temos o GRP, né, que é o grupo respiratório da ponte, que está localizada na ponte. E aqui nós temos o grupo respiratório do bulbo, localizado no dorso do bulbo, né? Aqui, ó, tá? Percebam que aqui é o bulbo. Só que esse grupo de neurônios, ele está localizado mais posteriormente do que esse, que é mais anterior, que é mais ventral, tá? E o que que vai acontecer? Aqui, nessa faixa mais escura, como vocês estão vendo, ó, estão vendo essa faixa de azul mais escura aqui, ó? É nessa faixa de azul que os pesquisadores identificaram um tipo de neurônio que tem a mesma capacidade que as células marca-passo do coração têm, de gerar espontaneamente potenciais de ação, tá? E startar e iniciar esse processo de inspiração e expiração, tá? É um complexo de neurônios chamado de complexo pré-Bottinger, tá? Responsáveis por gerar esses potenciais de ação espontâneos. Aqui, como esse quadrado coloca, né? Aqui tem a aferência, aqui é onde aqueles neurônios chegam, né? Trazendo a informação de concentrações de pH, de oxigênio. Então, aquela informação chega aqui, né? Por meio do par de nervos cranianos 9 e 10, tem o glossofaríngeo, um deles, tá? E aqui essa informação é integrada e aqui é disparado um pulso. Esse neurônio eferente desce e vai até o diafragma para regular se ele deve inspirar mais ou inspirar menos, tá? E aqui em cima, né, em vermelho, nós temos esses centros encefálicos superiores. Ou seja, tem um fiozinho aqui em cima que está no córtex que pode descer, passar por aqui e também fazer o controle da respiração. É o que nós conversamos aqui agora, né? Sobre o controle voluntário da respiração. Bom, eu acho que é isso sobre fisiologia respiratória. Finalmente, depois de alguns meses, a gente terminou. E, bom, respirem direito, tá?